É, meus irmãos, o ditado popular que diz a união faz a força, pra mim nunca fez tanto sentido como agora. Finalmente eu trago uma boa notícia, uma vitória sobre o mal, literalmente é isso. Na dica do nosso querido irmão Rogério Lima. Você vai ver a revolta da mídia com os últimos lançamentos, grandes lançamentos que eu posso dizer pra vocês que é, sem dúvida nenhuma, eu que conheço os games, que é o Resident Evil 4 e o filme do Super Mario Bros, que tem o Yoshizinho, né? Pra quem não tá muito lembrado, é esse velhinho bigodudo aí. Nos jogos, você tem que salvar a princesa, né? A mesma coisa no Resident Evil 4, a Ashley é a garota, filha do presidente, que você tem que salvar ela. E a mídia tem combatido muito essa ideia. Você deve ter visto que a maioria das séries e filmes novos sempre tem em algum lugar que a mulher olha pro homem e diz: eu não preciso da sua proteção. Até em séries de motoqueiros, meus irmãos. Eu assistindo agora esses dias, quando pensa que não, o cara defende lá a moça, né? Entra numa briga por conta dela pra protegê-la, né? Um namorado abusador. E aí ela, em vez de agradecer o cara, ela vai com uma cara de indignação e diz: olha, eu não preciso que você me defenda. Então eles têm combatido muito, né? Como se fosse uma doença, o homem ser homem, a mulher ser mulher. Qualquer coisa dos bons conceitos de moral e de bons costumes do próprio cristianismo. E aí, as obras deles têm fracassado miseravelmente, uma atrás da outra. É prejuízo em cima de prejuízo. A Netflix mesmo já era para ter deixado de existir. Agora, o mercado tem interesse. As grandes empresas que pertencem à árvore genealógica, vocês sabem do que eu estou falando, certo? Cada vez eu vou falar mais assim por metáforas, mas vocês sabem do que é que eu estou falando. A árvore genealógica das empresas. O topo da pirâmide quer manter aquilo ativo ainda vê utilidades, então banca, financia, mesmo gerando prejuízo, como a gente já falou aqui em diversos vídeos ao longo desses últimos anos. Eu vou me concentrar hoje, o Resident Evil eu ainda vou jogar, nem tive tempo, família, já tenho prometido aqui há umas 2 semanas, mas não tive tempo, depois eu faço uma análise. Mas parte do mesmo preceito, já adianto, né? Você tem que salvar a Ashley e ela é uma garota indefesa, ela te ajuda como uma garota consegue ajudar. E eles ficam revoltados, porque por eles era pro Leon colocar uma saia, né, e ficar pedindo ajuda a ela, ao contrário. Como a Capcom tá mais interessada agora em ganhar dinheiro, para não quebrar, não falir, não confia que eles vão bancar ela o tempo todo, os caras fizeram uma coisa para agradar os fãs. Porque eu já disse para vocês, não é mais uma questão só de dinheiro, porque muitas dessas produções já vão financiadas, já vão patrocinadas, os caras já pagam para que seja feito daquele jeito. Só que, além disso, para a própria obra continuar existindo, ela precisa ter fãs, ela precisa ter muita gente engajada. Então, no caso de um jogo, é mais difícil, e aí não quiseram mudar essa ideia básica do jogo, e aí encheu, né, de críticas. Eu vi um colunista da UOL dizendo: Resident Evil é a prova de que esse negócio de salvar a mocinha não adianta mais. Se eu não me engano, era da UOL o cara falando, um colunista. Um esquerdopata. Mas o jogo tá bombando. Já é considerado o melhor remake já feito. Tem gente até dizendo que é melhor do que o primeiro, do que o original. Isso é raro acontecer. E o Mario Bros também acontece a mesma coisa. E olha como é que a mídia fala, né? Primeiro eu vou falar como a mídia tá falando, depois eu mostro o resultado para vocês. Olha só aqui o que, é que eles estão falando. Ó. Folha de São Paulo. Só podia ser, né? Super Mario Bros acerta pela sua mediocridade ao fazer a cena aos fãs. Filme baseado na franquia de videogames de um encanador bigodudo se sustenta inteiramente em referências aos jogos. Ou seja, eles querem dizer aqui, com esse comentário, que o filme é uma porcaria e as pessoas só estão assistindo por conta dos jogos. Mas se é assim, por que é que outras adaptações, como o próprio Resident Evil, foi um fracasso? Por quê? A verdade é que as pessoas não estão aguentando mais tanta lacração, já ficou chato isso, já está incomodando de fato. E quando vê isso, quando sentem o mínimo cheiro disso, as pessoas simplesmente estão boicotando. E eu dizia sempre, gente, o caminho certo é esse. É o despertar, é entender o que está acontecendo e por que está sendo feito. Não é ficar querendo que o governo interceda, proíba as coisas, porque não adianta. Se tiver quem compre, vai ter sempre alguém que venda. É simples assim. E sendo essa a realidade do mundo, o jeito certo de fazer a coisa é simplesmente não assistindo, não dando bola. E aí gera esse efeito aqui. Para eles, um verdadeiro retrocesso no cinema e nos jogos. Você viu aí o filme do Top Gun bombando, e aí outros diretores começam a olhar e pensar que, olha, não vale a pena só pensar no dinheiro. Eu vendo a minha obra, como os lacradores querem,
Apresento ela da maneira que eles querem, mudo o roteiro, mudo o personagem, coloco coisas que eu sei que não vai agradar o público e já vou com ela paga. Mas e o meu nome? E o meu filme entrar pra história? Entende? Eles estão percebendo que não vale a pena, que dinheiro não é tudo. A história que o próprio filme vai deixar e como ele será lembrado também é até mais interessante, é mais importante ainda do que o lucro. Aí, você já viu aí, né, matéria da Folha de São Paulo, nem vale a pena a gente ler. O que vale a gente ler é isso aqui, olha a quantidade de matéria, ó. Super Mario Bros. Na CNN, certo? CNN. Super Mario Bros. Se torna a maior adaptação do jogo para cinema da história. Metropolitana FM. Super Mario Bros. O filme, a animação se torna a adaptação de videogame mais rentável da história. Dinheiro, money, meu irmão. Agradou o público vai assistir. Leva seus filhos, até porque Mario é uma franquia bem velha já, né? Então, o que é que acontece? Hoje, aquelas crianças que jogavam são pais, são mães, alguns até avós. E aí vê, né, que não tem lacração na sua obra, no que ele sempre gostou e foi fã. E ele leva o neto, leva o filho pra assistir. Leva até o filho do vizinho, porque o cara se sente bem. Então tá aí o resultado, ó, a mídia tendo que engolir seco, ó. Terra, Super Mario Bros. O filme é a adaptação de games com maior bilheteria. Longa-metragem de animação já arrecadou mais de 500 milhões de dólares nos cinemas em todo o mundo. Essa matéria é recente de 14 de abril. Outro, Super Mario Bros. O filme quebra novo recorde e vira a maior adaptação de jogos da história. Novo filme do Mario se torna a maior adaptação dos games do cinema. Recém-lançado, o título vem fazendo enorme sucesso no Brasil e no mundo e já conquistou a arrecadação recorde. É simples, meus irmãos, fazer uma coisa que agrade o povo. É simplesmente pegar o que tem ali, na história dos próprios jogos, e colocar. Não precisa querer lacrar em cima dos personagens. Eu já disse, se o cara quer fazer um filme lacrador, a empresa quer pagar por isso, que faça, meu irmão. Que faça. Quem quiser que assista. Agora eles sabem que é fracasso total porque eles já tentaram. Eles tentam o tempo todo. Vendo que é um fracasso, é o que é que os caras estão fazendo agora? Eles pegam uma série que já está em andamento, como por exemplo, um bom exemplo disso é o Walking Dead. Teve briga entre o elenco, teve briga com o criador da história. Porque os caras disseram, não, a gente tá pagando pelos direitos, diga quanto é a multa por a gente se desviar do roteiro original. É tanto, pagaram e literalmente pagaram pra lacrar. Colocaram um monte de personagens no lugar dos artistas mesmo, né, que tava desde o começo, mataram o Cal, fizeram um absurdo. Tudo em nome da lacração. Resultado, fracasso. Ninguém quer mais saber da série. Acabou. E os caras pagam pra isso, meus irmãos. Então você vê que não é uma coisa normal. Não adianta vir, é normal, é tendência de mercado. Não. A gente já viu aqui várias empresas diminuir vendas, diminuir engajamento e mesmo assim as ações ficarem mais caras. O mercado, infelizmente, ele tem dono. E ele é manipulado, sim, como tudo que o homem faz é manipulável. A única coisa que é perfeita é Deus, meus irmãos. O resto sempre está sujeito a erros e a falcatruas, infelizmente. Então eu digo para vocês que essa é uma boa notícia, porque você vê como é simples, né, fazer a mudança necessária. É simplesmente cada um fazer o seu. Olha que legal, não precisa você ir atrás de ninguém e ficar reclamando, olha fulano faz... Não, não precisa. Basta cada um dizer, eu vou fazer a minha parte, nada mais do que isso. Tem lacração, tem coisas que eu não concordo, tem ideologias para passar para os meus filhos que eu não quero, na minha casa não entra, sou eu que pago as contas. É simples assim. As pessoas precisam tomar as rédeas da sua própria vida e dos seus familiares, porque uma criança, por exemplo, ela ainda não tem discernimento para entender certas coisas. Talvez a nossa missão, principalmente quem é pai e mãe, é justamente fazer isso. Proteger, informar. E tem gente que tem se acovardado disso, justamente porque traz vários problemas. Você defender o que é certo hoje em dia, meus irmãos, você arruma para a cabeça, literalmente. Você arruma problemas. Mas é problemas que você precisa enfrentar. Então eu digo para vocês, esse ano realmente está sendo diferente, né? Apesar de tudo que está aí, o péssimo governo que infelizmente os desinformados trouxeram de volta, apesar de tudo isso, ainda assim, né, nós estamos conquistando algumas coisas graças à informação. Não é à toa que os caras querem hoje em dia, né? E estão fazendo tudo, mudando ferramentas de redes sociais, tirando dislike, tirando críticas, você só pode elogiar. Isso é um absurdo, né? É um absurdo, mas ao mesmo tempo, se você olhar, também mostra a fraqueza, né? Mostra que os caras já desistiram. Olha, não tem como.
se deixar o pessoal falar, se deixar o pessoal avaliar, a gente não tem chance. Aí eles vivem em cima de uma mentira, né, que a própria remoção dos dislikes, na maioria das redes sociais, prova que eles perderam o debate. Prova que a ideia deles não cola. E as pessoas têm ficado realmente insatisfeitas com isso e estão demonstrando isso agora também, fazendo a parte delas próprias. E isso é uma vitória sem dúvida nenhuma. É uma resposta até às nossas orações, meus irmãos. Se Deus quiser, né? E isso é possível demais, porque nós servimos a um Deus das causas impossíveis. E se Ele é por nós, meus irmãos, quem poderá contra nós? Então uma notícia boa finalmente. Depois eu vou fazer a análise aí do Resident, que também manteve a sua essência. Você é o cara lá que entra pra salvar a mocinha e ela fica lá, Leon, help, né? Eu não sou nenhum bom intérprete, né? Mas essa frase, pra quem jogou o game do Resident Evil 4, nunca sai da nossa cabeça, né? E você se estressa até, às vezes, porque o Resident Evil 4 é engraçado, porque você não se preocupa com você mesmo, você sempre tá preocupado com a Ashley, né? São poucos os momentos que você, tipo, fica preocupado com o próprio Leon, com o personagem, né? Mas você sempre tá preocupado com ela, né? Com a mocinha. E isso é legal, isso é o que a gente gosta de ver. Não é à toa, meus irmãos, também, que é outra coisa que eu vou comentar com vocês em outro vídeo específico, que vários filmes antigos, até de faroeste, aquele filme bem antigão, estão começando a dar audiência. O pessoal ainda atrás. Por quê? Porque os filmes novos têm tanta lacração que o cara não aguenta ver. Eu mesmo, sinceramente, família, eu tô um museu danado. Ontem mesmo eu tava assistindo Matador de Aluguel, com aquele Patrick alguma coisa, que o sobrenome é terrível pra dizer, né? Eu sempre digo o cara que fez o Ghost, do outro lado da vida, né? E é um filme sensacional, família, um dos meus filmes favoritos também. É um filme simples, né, que eles hoje chamam de clichê, mas é aquele filme que você gosta de assistir várias vezes. E você vê outras produções com tanto efeito, com tanta coisa, e não agrada. Você fica assistindo o filme doido pra que termine logo. É triste que essa turma, essa elite, tenha entrado até mesmo, né, em coisas banais, atrapalhando o fluxo do próprio mercado. Mas enfim, a hora do Cristo voltar tá cada vez mais próxima. É os sinais, meus irmãos. É isso. Então, deixa aí a tua opinião, o que é que você acha? Você que já foi pro cinema assistir, se não foi ainda, eu recomendo que vá. Eu não assisti o filme, mas vi alguns trechos, né, algumas comparações com os games que fizeram e tá show de bola, né? Esse eu realmente vou assistir. Como assisti Top Gun, filme sensacional. O filme é bom do começo ao fim. Eu recomendo que vá. Eu não assisti o filme, mas vi alguns trechos, né, algumas comparações com os games que fizeram e tá show de bola, né? Esse eu realmente vou assistir. Como assisti Top Gun, filme sensacional. O filme é bom do começo ao fim. Igualmente, esse do Mario, igualmente o jogo do Resident Evil 4, que eles queriam, né, que houvesse lacração ali e não teve, e eles estão revoltados. Então, meus irmãos, é isso. É bom demais ver a mídia desse jeito, né, com o rabo entre as pernas, de orelhinha baixa. É bom demais. Eu, sinceramente, ganhei o dia. Então é isso, meus irmãos. Glória a Deus, agradecer sempre a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa vitória. Fiquem todos com Deus, que Ele proteja cada um de vocês e suas famílias. Um abraço, meus irmãos, e fui!